Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui com você no nosso querido programa e abençoado programa A Arena do Futuro. Hoje nós estamos iniciando uma série nova e inédita sobre a Palavra de Deus. Essa série chama Jesus, a Minha Esperança. Prepare o seu coração, convide a sua família, porque você será grandemente abençoado. E antes da gente começar o estudo da Palavra de Deus, eu quero lembrar você que nós temos uma série também em DVD, que você pode receber em sua casa totalmente de graça. É esse DVD Tempo de Esperança, que também é conhecido como O Grande Conflito, onde você tem 18 temas especiais sobre profecias bíblicas. Então você pode fazer contato com a gente através do nosso blog, você pode mandar mensagens para nós ou mandar o seu e-mail também para nós e nós enviaremos para você de graça um DVD como esse Tempo de Esperança. Nós temos, na verdade, várias formas de contatos. Por exemplo, você pode seguir o programa através do Twitter, que é @arenadofuturo. E também você pode seguir a gente através do nosso blog, que é novotempo.com/arenadofuturo. E além do blog e também do Twitter, você pode enviar o seu e-mail para a gente. Aqui você pode conferir na sua própria televisão o nosso e-mail para contato e também para fazer o seu pedido. E se você quiser, ligue para a TV Novo Tempo e nós temos uma equipe pronta para atender o seu pedido, para atender às suas necessidades. Agora sim, já estamos preparadíssimos. Só que antes da gente começar exatamente o estudo bíblico, eu tenho viajado pelo Brasil, tenho viajado por vários lugares e por onde eu passo as pessoas dizem assim: pastor, manda um abraço para mim no Arena. E o nosso programa ele não acontece ao vivo, ele é gravado. Mesmo assim, hoje eu quero mandar um abraço para todos vocês que estiveram presentes em caravanas, em ginásios, em eventos, em evangelismos, em batismos. Por onde eu tenho passado, receba o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso respeito a você que nos acompanha e que, além de acompanhar o programa, vai também aos lugares dos nossos evangelismos. Deus abençoe a sua vida. Agora sim, creio que você já está preparado e eu também. Hoje eu quero mostrar para você aqui uma coisa diferente que temos no programa. Aqui nós temos uma cruz. Essa é uma grande cruz. E essa cruz vai estar aqui por toda a série, toda essa série que nós estamos iniciando hoje. Porque nós vamos falar sobre Jesus. Jesus, a minha esperança. Jesus, a esperança da humanidade. Então, no final do programa, toda vez que estiver terminando o programa, eu vou sentar na minha cadeira, como sempre, aquela hora do Chega Mais Perto, mas o Chega Mais Perto da cadeira vai terminar com o Chega Mais Perto da cruz. E aqui, pertinho da cruz, eu quero orar por você, quero orar por sua família e quero entregar você nas mãos de Deus. O que você acha? Assim que você não se assuste ao ver a cruz aqui, por pensar, mudou o cenário, mudou o programa. Não, não, é o programa Arena do Futuro e a cruz agora vai estar aqui o tempo todo, durante toda esta série. E você será muito abençoado, não pela cruz, mas por aquele que um dia esteve na cruz, mas agora está vivo, ressuscitado, intercedendo por você e por mim. Amém? Ok, vamos então abrir a nossa Bíblia e vamos entrar diretamente no tema de hoje. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Miqueias. Miqueias foi um profeta e ele tem um livro que está no Antigo Testamento. É um livro pequenininho e não é muito lido por muitas pessoas, mas é um livro extraordinário. Miqueias capítulo 5, verso 2, nos apresenta a origem de Jesus. Como é Jesus? Desde quando ele existe? Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, a origem de Jesus é desde os dias da eternidade. Esse verso, na verdade, mostra que Jesus é eterno, mas também mostra a cidade onde Jesus nasceria como homem. Ou seja, antes de Jesus nascer de Maria, ele já existia, ok? Porque Jesus é eterno, como diz o finalzinho do verso 2. Diz assim, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa é a origem de Jesus. Jesus é eterno.
Mas o próprio texto diz que em Belém, Jesus deveria nascer aqui na terra para então vir ao mundo e nos salvar. Mas o meu objetivo ao mostrar esse texto hoje é deixar bem claro para você que as origens de Jesus são desde a eternidade. Ou seja, eu estou falando de alguém que é eterno. Mas para entender melhor sobre esse Jesus maravilhoso que a Bíblia diz que é eterno, eu chamo a sua atenção para um outro aspecto da vida de Jesus. Jesus sendo eterno, Jesus sendo Deus, um dia ele tomou uma decisão, a decisão mais importante, de vir ao mundo para salvar a humanidade. E talvez você esteja pensando assim, Pastor Luiz, por que Jesus veio aqui salvar a humanidade? O que de fato aconteceu? Bom, então para a gente entender isso aqui, eu convido você a abrir a Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, para você entender bem direitinho essa mensagem. Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Esse texto está mostrando que houve um grande conflito no céu, uma guerra no céu, uma batalha no céu. E esse grande conflito que aconteceu no céu foi justamente entre Jesus e Satanás. Mas quem era Satanás? Satanás, na verdade, antes de ser Satanás, era um anjo bom, um anjo de luz, como a própria Bíblia menciona em Isaías capítulo 14. Ele era um anjo perfeito, como está em Ezequiel capítulo 28. Só que esse anjo de luz, esse anjo perfeito, de uma maneira inexplicável, misteriosa, simplesmente se rebelou contra Deus. Ou seja, esse anjo, ele tornou-se, a partir de um momento, inimigo de Deus. Simplesmente aconteceu isso. E esse anjo, que era Lúcifer, anjo de luz, passou a ser anjo das trevas, passou a se chamar Diabo e Satanás. Depois desse acontecimento, Deus teve que expulsá-lo do céu, como está escrito no livro de Isaías. E eu vou ler para você, você pode abrir a Bíblia comigo agora, em Isaías capítulo 14, está bem aqui, Isaías 14, versos 12, 13 e 14. Diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus e por isso foi expulso do céu. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, por isso foi expulso do céu. Realmente, expulso do céu, e ao ser expulso do céu já era Satanás, já era diabo. E ele veio aqui para a terra. Portanto, o pecado surgiu no coração desse anjo. Ele veio para a terra e aqui na terra foi justamente tentar os nossos primeiros pais. Os primeiros pais, os primeiros seres humanos criados por Deus foram justamente Adão e Eva. E Lúcifer foi justamente tentar Adão e Eva. Tentou-os e os levou ao pecado. Ou seja, o que aconteceu com ele lá no céu, aconteceu com Adão e Eva na terra. A rebeldia, a transgressão, o pecado que ele praticou lá no céu, ele fez com que Adão e Eva fizessem a mesma coisa. Dessa maneira, o pecado entrou na vida humana através de Adão e Eva por uma influência maligna, por uma tentação de Satanás. E conforme diz o livro de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, aqui nós percebemos claramente que esse pecado envolveu e atingiu todos os seres humanos. Confira comigo Romanos 5, verso 12, que diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você percebe que aqui revela uma tragédia. O pecado nasceu no coração de Lúcifer, ele foi expulso do céu e depois, aqui na terra, ele levou Adão e Eva a praticarem o mesmo pecado que ele, ou seja, a transgressão, uma postura e uma atitude rebelde. Só que a Bíblia chega a dizer que o pecado cometido por Adão e Eva passou a todos os homens, todos pecaram.
E hoje, você e eu somos pecadores. A Bíblia chega a dizer que não há uma pessoa perfeita. Todas as pessoas são pecadoras. Todos nós temos em nossa natureza, em nosso ser, dentro de nós, essa natureza pecaminosa. E a Bíblia continua falando desse problema. Quando você vai para Romanos capítulo 6, verso 23, a gente encontra a seguinte declaração: porque o salário do pecado é a morte. Ouviu isso? O salário do pecado é a morte. Então, o pecado cometido por Lúcifer, o pecado cometido por Adão e Eva, o pecado cometido por você e por mim, tem um salário. E o salário é a morte. Mas quando a Bíblia fala em morte, de que o salário do pecado é a morte, a Bíblia não está falando apenas dessa morte que nós conhecemos, essa primeira morte. A Bíblia Sagrada está falando da segunda morte. A segunda morte é terrível. Eu vou mostrar a você o que a Bíblia fala sobre a segunda morte. Abra comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Presta atenção nesse versículo. Apocalipse 21, versículo 8. Está escrito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ouviu isso? A saber, a segunda morte. Então, essa segunda morte com fogo e enxofre é o que o apóstolo Paulo se refere quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, verso 23. Ele fala assim: o salário do pecado é a morte. Sabendo que o salário do pecado é a morte, e sabendo que Lúcifer pecou, Adão e Eva pecaram e nós pecamos, então nós estamos condenados, ou estávamos condenados à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. E diante desse quadro de condenação e de perdição, é justamente aí que entra em ação um plano que Deus já tinha. Aí que entra em ação o plano da salvação. E o plano da salvação veio através de Jesus Cristo. Claro, quando falamos de Jesus Cristo, estamos falando, na verdade, da Trindade. Estamos falando do Pai, estamos falando do Filho e estamos falando do Espírito Santo. Jesus Cristo, em consenso com a Trindade, em consenso no céu, Jesus Cristo decidiu vir a esse mundo para então tomar o nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte, entende? Quando Satanás levou Adão e Eva ao pecado, Satanás tinha várias coisas em mente, várias. Talvez uma delas a gente poderia dizer aqui agora. Quando Adão e Eva pecaram, Lúcifer deve ter pensado assim: bom, eu pequei lá no céu, eu me rebelei no céu e Deus me expulsou. Agora Adão e Eva pecaram, quero ver o que é que Deus vai fazer. Se Deus matar Adão e Eva, porque Deus disse: no dia que comeres do fruto, certamente morrerás, ou morrereis. Então, Lúcifer pensou assim: bom, Adão e Eva pecaram, agora eu quero ver se Deus vai matar os dois. Se Deus matar os dois, eu vou dizer assim: Deus é mau, tá vendo? Como eu falava no céu, veja como Deus é mau. Só porque eles comeram uma fruta, Deus já vai matá-los. E aí Lúcifer pensou assim: bom, se Deus não matá-los, eu posso acusar Deus da seguinte maneira: Deus falou que se eles comessem, eles morreriam. E eles comeram e não morreram. Ou seja, o diabo armou uma arapuca para tentar colocar Deus num beco sem saída. O que Lúcifer se esqueceu é que Deus é muito sábio para errar, que Deus é perfeito em tudo o que faz. E foi justamente diante desse quadro que nós passamos a entender o plano que Deus tinha, que nós conhecemos e sabemos que é o plano da salvação. O livro de Gênesis chega a falar sobre um cordeiro, um cordeirinho que foi morto lá no Jardim do Éden. E aquele cordeirinho morto já era um símbolo do Cordeiro de Deus que um dia viria ao mundo para morrer em nosso lugar. Ou seja, o cordeirinho morto lá no Jardim do Éden representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Por essa razão, nós hoje estamos começando essa série com base em Jesus Cristo, uma série sobre Jesus, a minha esperança. Porque, na verdade, o pecado nos trouxe a perdição, mas Jesus nos trouxe a salvação. Louvado seja o nome dele. Amém? Assim, quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, eu chamo a sua atenção novamente para Romanos capítulo 6, verso 23, e agora eu vou ler o verso inteiro. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Que maravilha! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então você viu, o pecado trouxe a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Agora vamos fazer o seguinte, eu preciso continuar esse tema que é muito maravilhoso, que é impressionante, mas eu vou fazer um intervalo agora e logo depois do intervalo eu volto para continuar e para explicar a você sobre o plano da salvação. Um abraço e até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Hoje um tema especial e uma série inédita sobre Jesus, a minha esperança. E agora vamos continuar o estudo que nós já começamos no primeiro bloco. Prepare-se, pegue a sua Bíblia e reúna a família para continuarmos conhecendo melhor esse Jesus maravilhoso. Bem, no primeiro bloco a gente terminou lendo Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você já sabe que Jesus é eterno. A gente começou o programa mostrando Miqueias, capítulo 5, verso 2, em que diz que as origens de Jesus são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso está claro. Mas naquele mesmo verso de Miqueias 5, verso 2, menciona uma cidade, diz assim: e tu, Belém Efrata. Menciona Belém. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, quando decidiu vir ao mundo, quando em consenso, em reunião no céu, decidiu vir aqui como Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar, para nos livrar da morte, para nos dar a salvação e a vida eterna. Então Jesus também tinha no seu planejamento os detalhes. Ele nasceria numa cidade chamada Belém. E por que na cidade de Belém? Por que não em outra cidade? Por que em Belém, da Judéia? Porque a palavra Belém, o nome Belém, significa cidade do pão. Sabia disso? Belém significa cidade do pão. E de acordo com João, capítulo 6, verso 48, está escrito assim, olha que interessante isso, olha que bonito está escrito, João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Então Jesus é o pão da vida. E por isso o pão da vida nasceria na cidade do pão. A cidade de Belém, portanto. E foi exatamente isso que aconteceu, como estava profetizado em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Aliás, tudo que aconteceu com Jesus já estava profetizado. Quando você vai para o Velho Testamento, você descobre várias profecias messiânicas e você vê no Novo Testamento o cumprimento de cada uma daquelas profecias. Um detalhe importante é que quando Jesus veio ao mundo, Jesus já sabia, já estava profetizado a cidade que ele nasceria e já estava inclusive profetizado que ele nasceria de uma virgem. Você sabia disso? A Bíblia menciona a cidade e menciona as características da mulher através da qual Jesus nasceria. E uma coisa muito importante é que não foi Maria que escolheu ser a mãe de Jesus, mas foi Jesus quem a escolheu para ser a sua mãe. Entende? A Bíblia diz assim, eu quero chamar a sua atenção para o texto, para a profecia messiânica que está no livro de Isaías. Olha que bonito, olha que maravilhoso, Isaías 7, verso 14. Está escrito: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel.
Aqui nós temos duas coisas importantes. A primeira é que a Bíblia profetiza que Jesus nasceria através de uma virgem. E a segunda coisa importante é que o nome desse que nasceria, a Bíblia chama de Emanuel. Na verdade, Jesus tem vários nomes na Bíblia, e um deles é Emanuel. Esse texto foi escrito aproximadamente 600 a 700 anos antes de Jesus nascer de Maria. Ou seja, nessa época, Maria não existia. Nessa época, quando foi escrito, ainda deveria passar muitos séculos até chegar o dia do nascimento de Jesus. Mas tudo já estava profetizado, como a gente acabou de ler. E agora, eu convido você a ir comigo 700 anos depois, ou 600 a 700 anos depois. Vamos para o livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 21 e aí vamos ler o 22 em diante. Diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Que maravilha! Não sei você, mas eu me empolgo, isso alegra o meu coração em saber que havia uma profecia e agora temos o cumprimento dela. Uma diferença de 600 para 700 anos da profecia para o seu cumprimento. Então, realmente se cumpriu. Chegou o dia e conforme está escrito em Gálatas 4, verso 4, vamos ver o que diz Gálatas 4, verso 4? Realmente conforme estava profetizado. Veja, Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Claro, a palavra de Deus não falha. A Bíblia diz, chegada a plenitude dos tempos. Ou seja, na hora certa, no momento certo. Jesus nasceu de mulher, Jesus nasceu de Maria, Jesus nasceu de uma virgem, como está escrito. E chegou aquele grande dia que nós poderíamos chamar de Natal, né? De Natal. No Natal, ou seja, na época exata, Jesus nasce de Maria. Aparece um anjo a Maria. Esse anjo informa a Maria, dizendo, Maria, você foi escolhida entre milhares e milhares de mulheres, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E Maria aceitou o chamado de Deus, assim como você também deve aceitar o chamado de Deus, assim como você também deve aceitar o apelo que Deus faz ao seu coração. Maria aceitou. E Maria, mesmo sendo solteira, mesmo sendo uma jovem, mesmo sendo virgem, ela ficou grávida. Porque, na verdade, a gravidez de Maria não foi uma obra humana. Maria não teve relacionamento com um homem para ficar grávida. A gravidez de Maria foi um milagre de Deus. Como diz a Bíblia, foi obra do Espírito Santo. Entendeu? O que Maria fez foi aceitar o convite de Deus. O que Maria fez foi aceitar o plano de Deus. E é justamente isso que você deve fazer, e eu também. Nós temos que aceitar o chamado de Deus, o convite de Deus. Nós temos que aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Porque os planos de Deus para a sua vida são melhores, entende? O que Deus tem para você é muito melhor do que o que você mesmo acha que precisa. Assim, Maria aceitou o chamado, ficou grávida, sendo virgem, e Jesus nasceu. Quando nasceu, recebeu o nome exatamente de Emanuel, que é Deus conosco, ou Jesus Cristo, porque Emanuel significa Deus conosco, e Jesus significa Salvador, e Cristo significa ungido. Quando você fala Jesus Cristo, você está falando Salvador ungido. Não é maravilhoso isso? Estamos falando de alguém que veio ao mundo para nos salvar do pecado, nos salvar da condenação do pecado. Você lembra que nós já lemos aqui hoje que o pecado tem um salário e o salário do pecado é a morte? Pois é, Jesus veio, nasceu de Maria para tomar o nosso lugar, para morrer em nosso lugar. Foi para isso que Jesus Cristo veio, entendeu? É isso, meu amigo. Jesus então nasceu de Maria, um bebê, uma criança.
E nós vamos, durante toda essa série, falar sobre detalhes da vida de Jesus. Durante toda essa série você vai conhecer Jesus como nunca antes. E eu tenho certeza absoluta que você será grandemente abençoado ao conhecer mais e mais sobre a vida de Jesus. E ao conhecer a Jesus, você será transformado, você será abençoado, você será ricamente cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus nasceu de Maria. Aleluia! Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Assim aconteceu como estava profetizado. Só que tem um outro texto que nós precisamos ler agora, que está no livro de Isaías. E esse texto é muito significativo. É um texto assim que enche o nosso coração de paz, de segurança e de esperança. E como você pode ver, aqui a gente abre a Bíblia na hora, porque estamos fazendo um estudo bíblico. O Arena do Futuro é como uma classe bíblica, onde os alunos estão nos lares, ou estão, quem sabe, no hotel, ou estão, quem sabe, no seu escritório, e nós aqui reunidos, eu com a minha Bíblia, você com a sua, a gente abre a Bíblia na hora para ler o texto e para fazer uma reflexão sobre o texto. Veja Isaías capítulo 9, versículo 6. Marque esse versículo na sua Bíblia. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que maravilha! Louvado seja o nome de Deus! Nós poderíamos fazer aqui vários programas só sobre esse versículo, porque esse versículo é muito rico, esse versículo é muito amplo, ele tem mensagens que nós poderíamos dedicar uma semana inteira somente para estudá-las, somente para entendê-las. Aqui então eu preciso ler outra vez para destacar algumas palavras. Primeiramente diz, porque um menino nos nasceu, está falando de Jesus. Um filho se nos deu, Jesus Cristo. O governo está sobre os seus ombros. Então Jesus Cristo seria aquele que governaria todas as coisas. Porque na verdade Jesus é o governador dos céus e da terra. Mas ele veio aqui na terra justamente para governar as coisas, para dirigir as coisas, para administrar as coisas. Por isso diz, o governo está sobre os seus ombros, como está escrito aqui. E mais, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Então você tem em Jesus alguém que realmente pode aconselhar você. Está precisando de um aconselhamento? Está precisando de um psicólogo? Ou de uma psicóloga? Está precisando de um conselheiro para o seu casamento? Está precisando de um conselho para você que é jovem? Está indeciso, não sabe o que fazer? Não sabe que decisão tomar? Tem medo? Você está passando por um conflito, por uma batalha? Eu quero que você saiba o seguinte, o nome de Jesus, um dos nomes dele é Maravilhoso Conselheiro. Então Jesus pode aconselhar você. E durante o Arena, você vai perceber os conselhos lindos que Jesus deixou através da vida dele e através das palavras que estão na Bíblia Sagrada. Amém? O nome seria Maravilhoso Conselheiro. O que mais? Deus Forte. Deus Forte. Estamos falando de um Deus todo-poderoso. Estamos falando de um Deus forte, que pode fortalecer você. Porque nós somos fracos, mas de repente eu estou pregando para uma pessoa que está fraca espiritualmente, ou que está fraca fisicamente, ou que está fraca mentalmente, ou que está passando por uma fraqueza no seu relacionamento, no seu casamento, ou quem sabe um filho, ou uma filha, ou um marido, ou a mulher, alguém da sua família. Jesus é aquele que é chamado de Deus Forte. E a fortaleza, a força do Senhor está à sua disposição. Ele pode fortalecer suas mãos, fortalecer seus pés, fortalecer seu caráter, fortalecer seu coração, fortalecer seu relacionamento. Ele pode fortalecer você, a sua vida espiritual, porque o nome dele é Deus Forte. E mais, a Bíblia continua dizendo, o seu nome seria Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pai da Eternidade, porque Jesus é eterno. E ele, por ser eterno e por ser o Pai da eternidade, ele pode dar a você a vida eterna, sabia?
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso ele é chamado de Pai da eternidade. E aquele que anda com Jesus e que o aceita no coração, com certeza terá a eternidade garantida. Ou seja, vai viver com Jesus eternamente um dia muito em breve. Amém. E a palavra de Deus continua dizendo que ele seria chamado como Pai da eternidade e finalmente como Príncipe da paz. Príncipe da paz. Que maravilha isso. O que é que as pessoas mais precisam hoje? Não é a paz? O que é que o mundo inteiro está buscando? Não é paz? O que é que as nações precisam? Não é de paz? Aliás, eu quero perguntar a você, você tem paz no coração? Você dorme bem à noite? Você está em paz com Deus e com você mesmo? Ou alguma coisa está tirando a sua paz? Talvez eu esteja falando para uma pessoa que não tem paz, para uma pessoa que, infelizmente, está vivendo um momento de tribulação, um momento de angústia, um momento de lutas, um momento de crise. Para você, Jesus é o príncipe da paz. E sabe o que ele disse mais? Veja só, João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que bênção! Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Então, esse Jesus maravilhoso que veio ao mundo para nos salvar do pecado, para nos livrar da perdição eterna, esse Jesus maravilhoso que nasceu de Maria, que veio aqui para nos salvar, é esse Jesus que eu li agora em Isaías, capítulo 9, verso 6, que tem nomes que têm um significado extraordinário. É exatamente sobre esse Jesus que eu quero falar e falar e falar, e falar de Jesus é um prazer, é um privilégio. Enquanto eu estou falando dele, enquanto eu estou falando de Jesus, Jesus está aqui do meu lado e Jesus está aí do seu lado. Aí na sua cama, aí no seu quarto, aí no sofá, onde você está agora. Jesus está do seu lado, sabe por quê? Porque a cruz está vazia. Jesus ressuscitou e ele está vivo do seu e do meu lado. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora e no terceiro bloco nós vamos entender finalmente por que Jesus veio aqui. Já está claro que ele veio para nos salvar do pecado, mas nós vamos saber mais detalhes da palavra de Deus. Então, vamos dar um tempo para você chamar alguém por telefone, para convidar seus amigos e daqui a pouco eu volto para o terceiro e último bloco do Arena. Até já! Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, especial sobre a vida de Jesus. Que maravilha, né? Realmente Deus hoje já falou ao nosso coração e eu estou seguro que vai continuar falando ao seu e ao meu coração nesse terceiro e último bloco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Agora sim, com a Bíblia na mão, vamos continuar estudando sobre esse plano da salvação, porque nós vimos que o pecado entrou no mundo através de Lúcifer, que depois levou Adão e Eva ao pecado, e o pecado passou a todos os homens, nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, e Jesus então veio para morrer em nosso lugar e para pagar o preço em nosso lugar, e assim nos dar a vida eterna, a salvação. Como diz o texto que a gente já leu, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, Jesus então nasceu em Belém, nasceu através de uma virgem, nasceu nessa terra, tornou-se um de nós. Por que foi necessário Jesus se tornar um de nós? Porque veja, Jesus quando se torna um de nós, ele passa a entender na prática como é a vida humana e o que é que o pecado trouxe para todos nós. Jesus, ao vir a esse mundo, ele foi uma criança, ele foi um juvenil, ele foi um adolescente, ele foi um jovem
e foi uma pessoa adulta. Então Jesus passou por todas as fases da vida humana. Dessa forma, Jesus experimentou na própria pele o que significa viver no mundo de pecados como nós vivemos. E assim Jesus foi tentado como você é tentado. Jesus foi desprezado, foi rejeitado, humilhado, como muitas vezes você ou eu ou outras pessoas também passam por esse tipo de situação. Na verdade, Jesus experimentou viver como homem justamente para ser o nosso Salvador e para entender aquilo que nós passamos. Por isso que hoje, quando você ora a Deus em nome de Jesus, você está orando em nome de alguém que veio ao mundo, que se tornou ser humano, carne e osso como nós, e que passou exatamente por tudo que a gente passa. E tem uma coisa muito séria em tudo isso. Jesus passou por tudo que a gente passa, porém, Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou, nem em pensamento, nem em palavras, nem em obras. Uma vez, Jesus falou assim, aqui está se aproximando o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, Jesus nasceu nesse mundo, mas nunca pecou. Em outras palavras, Jesus é chamado na Bíblia de segundo Adão. O primeiro Adão caiu, o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão transgrediu. Mas Jesus Cristo, que também é chamado de segundo Adão, ele foi tentado como o primeiro, só que Jesus não caiu, não transgrediu, não pecou. Jesus se manteve fiel. E aí está uma prova de que nós podemos ser fiéis a Deus, como Jesus também foi fiel. Jesus teve a sua vida aqui na terra, uma vida como nós temos, e Jesus foi crescendo em graça e em verdade, em graça e misericórdia. A Bíblia usa uma expressão que chama muito a nossa atenção no livro de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, que acaba resumindo tudo que a gente viu até agora. Então veja, João 1, versos 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora veja o verso 14, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mostrando claramente que Jesus existia desde o princípio, mas Jesus tornou-se um de nós. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como ser humano aqui na terra, Jesus praticou tudo o que ele gostaria que nós praticássemos. Jesus foi batizado, como ele quer que você seja batizado. Só que antes do batismo de Jesus, quando ele era uma criança, um bebezinho, ele foi apresentado no templo e foi batizado depois de grande. Com isso, ele estava ensinando a você e a mim como deve ser a vida cristã. Quando nasce uma criança, a gente não deve batizar o bebezinho recém-nascido. A gente deve apresentar a Deus na igreja, no templo. Agora, quando essa criança cresce e tem entendimento, aí sim ela pode ser batizada como Jesus foi batizado. Jesus não apenas foi apresentado quando criança e batizado quando grande, como também Jesus foi fiel aos princípios da palavra de Deus. Veja, por exemplo, o que está escrito em João capítulo 15, versículo 10. Esse é um verso que eu gosto muito. João 15, verso 10, diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ouviu isso? Jesus está falando de maneira muito clara, assim, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então Jesus guardava os mandamentos do Pai, os 10 mandamentos, aqueles mandamentos que aparecem em Êxodo capítulo 20. Esses mandamentos Jesus praticou, Jesus obedeceu. E uma vez alguém me perguntou assim, pastor, ok, a Bíblia fala que ele guardou os mandamentos do Pai, mas será que Jesus guardou o sábado também? Ora, eu pergunto, o sábado faz parte dos 10 mandamentos? Sim ou não? Claro que faz. Se faz parte, então Jesus guardava o sábado. Com certeza guardava o sábado.
E eu vou lhe mostrar na Bíblia que Jesus guardava o sábado. Vamos abrir a Bíblia comigo e eu vou te mostrar que Jesus, de fato, de verdade, ele guardou o sábado. Na verdade, isso era comum a Jesus, porque Jesus era judeu e Jesus guardava o sábado, não só por ser judeu, mas por ser o Senhor do sábado, porque foi Jesus quem criou o sábado, foi Jesus quem criou os céus e a terra, como a gente leu agora há pouco. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, de Jesus. Então Jesus é o Criador, inclusive do sábado. Eu vou ler agora com você Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler juntos. Lucas 4, 16. Aqui está. Vamos abrir a Bíblia. Pronto, está aqui. 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui tem duas coisas. Uma coisa é, ele foi à sinagoga no dia de sábado. Esse é um ponto. O segundo ponto é, isso era o seu costume. Eu pergunto a você, o que é um costume? É fazer uma vez ou outra, uma vez na vida, outra na morte? Claro que não. Costume é fazer aquilo sempre. Então Jesus tinha por costume, era o seu estilo de vida, era natural para ele, era normal para ele guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado, que é o quarto mandamento dos 10. Dessa forma, acho que já ficou claro para você que Jesus obedeceu todos os princípios da palavra de Deus e cada vez que Jesus obedecia, ele tornava-se para nós um exemplo, um modelo. A vida de Jesus na terra foi para ser para nós um exemplo, um modelo. Dessa forma, Jesus viveu aqui na terra, até chegar o momento em que Jesus foi julgado. Foi julgado e foi condenado. Esse julgamento de Jesus, humanamente falando, foi um julgamento injusto. Na verdade, sendo injusto o julgamento, ou sendo justo algum outro tipo de atitude, especialmente da parte de Jesus, porque Jesus foi justo em tudo que fez, Jesus foi fiel em tudo que praticou, então Jesus era justo, mas o que fizeram com ele foi injusto. Só que mesmo sendo assim, já estava profetizado, entendeu? Ou seja, tudo que aconteceu com Jesus deveria realmente acontecer porque estava profetizado. Claro que, quando nós falamos que estava profetizado, eu quero dizer que Jesus veio aqui na terra para morrer mesmo. Jesus não veio aqui para dominar o mundo, para ser, vamos dizer, um candidato a algum cargo público ou político, para assumir o poder, sentar no trono e dominar as coisas. Não. Jesus veio aqui para morrer por nós, porque a morte dele seria a única maneira de salvar a humanidade. E por isso que ele veio para morrer realmente. Então ele foi julgado, foi condenado e a partir daí colocaram sobre Jesus uma pesada cruz. A cruz que foi colocada sobre Jesus após ele ser condenado não era a cruz de Jesus. Entenda bem isso. Naquele tempo, no período da Páscoa, eles deveriam soltar um preso. E esse preso que foi escolhido para ser solto era o tal do Barrabás. Então Jesus foi preso naquela mesma época. Eles então soltaram Barrabás e prenderam Jesus no lugar do Barrabás. O Barrabás é quem deveria morrer crucificado, porque a morte de cruz era uma pena de morte natural, comum entre os romanos. Era um tipo de pena de morte dos romanos. E esse Barrabás, que era uma pessoa perigosa, que era um mau elemento, ele seria crucificado como pena de morte. Mas na última hora, Jesus foi julgado e condenado e acabou assumindo o lugar de Barrabás. E como a cruz de Barrabás já estava preparada e não havia tempo para fazer outra cruz para Jesus, então colocaram aquela cruz de Barrabás sobre Jesus. Claro que a cruz de Barrabás foi colocada sobre Jesus, mas aquela cruz também representava e também representa a minha cruz e a sua cruz. Porque, na verdade, a cruz que Jesus levou não era dele. A cruz que Jesus carregou não pertencia a ele, era de outro, era do Barrabás. Mas, na verdade, representa a minha cruz e representa a sua cruz. Então, com essa cruz pesada, essa madeira pesada sobre os seus ombros, Jesus começa agora uma caminhada. Há pouco tempo atrás,
eu fui à Terra Santa, eu fui a Jerusalém, eu fui àquela região de Israel, e eu fiz o caminho que Jesus passou, pelo menos que acredita-se que foi ali que Jesus passou. Eu fui ao Jardim do Getsêmani, depois fui à Via Dolorosa, depois fui ao Monte do Calvário, depois fui até a tumba de Jesus, ou seja, eu passei por aquele lugar ali e é realmente emocionante reviver, passar, ter a experiência de estar ali, na região, no local por onde Jesus andou. Jesus, com aquela pesada cruz nas costas, começou uma caminhada terrível. Uma caminhada levando um madeiro pesado sobre si. E Jesus caiu e se levantou algumas vezes. Mas Jesus foi até a cruz. Estava decidido a morrer por você e por mim. E finalmente chegou até o Calvário. E para falar um pouco mais sobre o Calvário, eu quero convidar você a sentar comigo na minha cadeira. Aquele momento que a gente senta na cadeira e conversa de coração para coração. Eu quero conversar com você um pouco melhor sobre o que aconteceu no Calvário, sobre o que aconteceu na cruz. Eu quero que você entenda detalhes do que aconteceu nos últimos momentos da vida de Jesus. Então vem comigo aqui, vamos sentar um pouco. Esse é o momento que eu me sinto na sala da sua casa, eu me sinto sentado à mesa com você. É hora que a gente abre o paletó, fica um pouquinho mais à vontade. E agora eu quero que você entenda. No Monte do Calvário, Jesus se entregou. Jesus abriu os braços e se entregou por você e por mim. Essa foi a maior entrega de todos os tempos. E foi ali no Calvário que Jesus Cristo, agonizando, sangrando, passando por um momento terrível, um sacrifício real, Jesus ali ainda teve condições, pelo grande amor que tem por nós, de dizer o seguinte: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sim, Jesus abriu os braços e se entregou por você. Agora eu pergunto, e você já se entregou por Ele? E você já aceitou Jesus como Salvador pessoal? Você já entendeu o que significa o plano da salvação? Entendeu que Jesus veio morrer na cruz em seu lugar? Que Jesus veio aqui para resgatar você, para salvar você? Isso está claro para você, meu amigo? Está claro para você, minha amiga? Bem, então quero convidar você para chegar mais perto. Esse chegar mais perto chega mais perto. Ou seja, eu quero que você olhe no meu rosto. Eu quero que você coloque o meu rosto, estou falando com o meu câmera, que você coloque o meu rosto todinho na televisão da pessoa, na tela da pessoa. Quando chegar bem pertinho, me avisa que está bem pertinho, porque eu quero conversar com você de coração para coração. Eu sou o seu pastor e como pastor eu preciso falar com as minhas ovelhas. Sabe, meu amigo, Jesus ama você. Sabe, minha amiga, Jesus ama você demais. Foi por você que Ele nasceu aqui na terra. Foi por você que Ele levou aquela pesada cruz. Foi por você que Jesus Cristo foi crucificado. Foi por você que Ele abriu os braços. Foi por você que Ele não abriu a boca. Foi por você que Ele levou uma coroa de espinhos na cabeça. Foi por você que Jesus sangrou naquela cruz, naquela tarde de sexta-feira em Jerusalém. Foi por você que Jesus morreu na cruz. Mas também foi por você que Ele ressuscitou. E eu pergunto, você já se entregou por Ele? Você já entregou sua vida a Jesus? Se você já se entregou, meus parabéns. Mas se ainda não tomou essa decisão, essa é a hora da sua decisão. Esse é o momento de você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, como a sua esperança, a sua única esperança. Você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Aceita? Se você aceita, levanta a mão. Se você aceita, eu vou orar por você. Se você crê em Jesus como Salvador pessoal, se você quer Jesus na sua vida, se você quer viver uma nova vida a partir de agora, se você quer começar uma vida nova a partir de agora, se você quer que Jesus entre na sua casa, no seu coração, se você deseja viver a partir de hoje uma vida diferente,
então é só você orar comigo, eu vou orar com você e eu tenho certeza absoluta que Jesus está do seu lado e que Jesus está entrando no seu coração e que Jesus está entrando em sua vida e a partir de hoje sua vida será diferente em nome de Jesus. Amém? Então agora eu vou me ajoelhar aqui aos pés da cruz, ou bem pertinho da cruz, e quero convidar você a se ajoelhar comigo. Se você pode ajoelhar comigo, faça isso. Eu vou colocar aqui as minhas mãos sobre essa cruz que representa, que simboliza a cruz de Jesus. Então, por favor, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, nós estamos aqui diante dessa cruz que representa a cruz de Jesus. E essa cruz que está vazia, realmente é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Jesus morreu naquela cruz, naquela tarde de sexta-feira em Jerusalém. E Jesus estava ali entregando a sua vida por nós, pagando o preço do nosso pecado. Ou seja, Jesus Cristo naquela tarde esteve entregando-se totalmente para resgatar a humanidade. E nesse instante, querido Pai, nós nos ajoelhamos para reconhecer que realmente nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós aceitamos a Jesus como Salvador pessoal. E diante dessa cruz, que representa a cruz de Jesus, nós queremos entregar também nossa vida a Ti, ó Pai. Assim como Jesus se entregou, nós também queremos nos entregar agora. Eu oro por essa pessoa que necessita de um milagre, oro por essa mulher, oro por esse homem, oro por essa família, por esse jovem. Senhor Deus, que o poder do sangue de Jesus, que o poder do nome de Jesus possa transformar essa pessoa. Muito obrigado porque a cruz está vazia. Muito obrigado porque Jesus intercede por nós. Muito obrigado pelo Teu grande amor por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.